sobre no que nós cremos, né? Eu fiquei muito feliz, irmãos, do que Deus aprontou conosco hoje. Os irmãos sabem que a gente não deixa coisa para fazer de última hora, né? Já a Ciara, que entrou na secretaria aqui, já percebeu que normalmente as coisas elas têm um planejamento há um tempinho atrás. Mas aí a gente nem tinha pensado nisso, e aí hoje pela manhã nós vamos pensar sobre o reino de Deus, né? E aí qual é a novidade, né? A novidade é que a gente falar sobre o reino de Deus de manhã, sobre o evangelho e racismo à noite, tem tudo a ver. Tudo a ver, porque o reino de Deus tem a ver com justiça, com paz, com alegria, com como a gente trata o outro, né? O reino de Deus é assim, é isso que a gente vai aprender agora de manhã. Então eu fiquei felizão, viu, Jackson, hoje de manhã. Eu disse, eita, que massa, coisa que Deus faz e que para mim pelo menos tem um significado, um apontamento simbólico importante. Então hoje pela manhã vamos pensar sobre o que é o reino de Deus, a partir da Bíblia. O que é o reino de Deus? Quando você lê a Bíblia e você usa, por exemplo, Mateus, você encontra muita expressão reino dos céus, tá? Mas eu preciso já de cara, tá gravando já, Beto? Preciso já de cara dizer para você que reino dos céus é reino de Deus aqui, tá? É porque o autor do texto não está usando a palavra reino de Deus, porque falar o nome de Deus para um ouvinte judeu é blasfêmia. Então, para não ficar repetindo o nome de Deus, que é sagrado, ele troca a expressão reino de Deus para o reino dos céus. Mas ele não está falando de céu, está falando de reino de Deus. Por que eu faço esse apontamento? Porque eu e você, durante muito tempo, a gente fez a leitura e a gente achou que o negócio de Deus com a gente é depois que a gente morrer e a gente for para o céu. Quando a gente estuda o reino de Deus, a gente tem a nítida impressão que o coração de Jesus tinha a ver com o que a gente faz aqui, enquanto estamos aqui, sem descartar a vida pós-morte, mas entendendo que tem muita coisa antes dela para a gente fazer aqui, amém? Então quando você lê a Bíblia, que você vê a expressão reino dos céus, na verdade está se falando de reino de Deus aqui. Para não ficar repetindo o nome de Deus, aí o autor troca a palavra, tá certo? Vamos lá. Então o que é reino de Deus? Reino de Deus deixa eu pegar aqui o celular aqui, a referência aqui, não vou dizer fila, né, porque crente não fila, então, vamos lá. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Então, primeira coisa, o reino de Deus é o ambiente, é a instância onde o domínio de Deus se revela. E aí preste bem atenção, a Bíblia diz que há dois reinos, o reino de Deus e o reino desse mundo. Deus então criou esse mundo, o projeto original de Deus era que nós fôssemos obedientes a Ele. O projeto original de Deus teria gestado, se a gente tivesse obedecido, uma outra coisa. Como lá no começo a gente não quis obedecer a Deus, o reino que a gente vive hoje, ele é um reino caído, é o reino desse mundo, cujo príncipe a gente sabe quem é. É por isso que tudo é caído. Tem gente que diz assim, o coronavírus é castigo de Deus. Meu amigo, olha, pode até ser, mas eu acho mais razoável pensar que o coronavírus ele é consequência da maneira como a gente trata o ecossistema. A gente come mal, a gente respira mal, a gente vive mal, a gente cuida do ecossistema mal. Primeira vez que eu tive contato com ecoteologia foi lá na igreja da pastora Lidinaide, lá em Fernando de Noronha. Quando eu cheguei lá, eu digo, como é, menino, é ecoteologia, como é que a gente cuida do sistema? Como é que é esse negócio? Essa semana eu trouxe um caba que eu espero trazer aqui também, para falar com a gente, que é o Josias, que é do mundo, do grupo Renovar Nosso Mundo, e aí ele deu uma aula para os alunos da gente do seminário sobre ecoteologia. Então, o mundo que a gente vive, o sistema, a ecologia também é caído. Então a gente tem o reino desse mundo, que jaz no maligno, ou seja, que está morto
no maligno, que se continuar a viver no maligno está morto, é igual eu e você. Se a gente tivesse continuado a viver no maligno, a gente estava perdido. E o reino de Deus, enquanto o reino desse mundo é cada um por si, no reino de Deus, o pão é nosso, o Pai é nosso, a luta contra o pecado é nossa, é coletividade. No reino de Deus não tem indivíduo, no reino de Deus é coletividade. A ética do reino de Deus é diferente. No reino desse mundo, alguém recebe pancada, dá uma pancada. No reino de Deus, a gente... para segurar em cima. Desculpa, cara, eu pensei que era para... Vamos lá. Percebe a diferença? No reino desse mundo, os vulneráveis estão à sua própria sorte. No reino de Deus, os fortes devem cuidar dos fracos. Romanos 14. Romanos 15. Acolhei o que é fraco na fé. Esse é o reino de Deus. No reino de Deus não tem ninguém por si só, não. No reino de Deus, todo mundo cuida de todo mundo. Por isso, o crente precisa entender o código do reino de Deus. Como é que o reino de Deus funciona? Para a gente não estar pensando em céu e esquecer que como a gente trata o outro tem a ver com o que Deus quer. Romanos 14, 17. O reino de Deus, o pessoal estava discutindo o que deveriam comer ou beber. Nem bebida, mas é paz, justiça, paz e alegria que o Espírito Santo dá. Então, vocês estão discutindo aí entre vocês, mas o reino de Deus não é essas coisas não. Então, agora de manhã a gente vai ter uma pincelada sobre o reino de Deus. Se você quiser, eu tenho um roteiro de 2 anos e meio de estudo sobre o reino de Deus aí. Uma parte dos seminaristas aqui, quando chegaram, já receberam já. Tem um roteirinho dos textos e o que cada um deles quer. Por quê? Porque foi o estudo do reino de Deus que mudou a minha maneira de lidar com as pessoas, de lidar com o chão onde eu piso, de lidar com minha família, de lidar com as pessoas que não têm a mesma fé que eu. Foi o estudo do reino de Deus que mudou isso. Então, hoje é só uma amostra grátis, né? A gente vai entrar no roteiro de estudar o reino de Deus a fundo, mas o reino de Deus, se a gente entender como ele funciona, olha, vai mudar o seu jeito de agir. Foi o que me ajudou a vencer o religioso que está dentro de mim, tentando emergir o tempo todo. Está dentro de você também. Se você não tiver cuidado, sua vida com Deus vai embora e sua vida com religião ganha força, se você não entender como é que o coração de Jesus funcionava. Então, o reino de Deus tem a ver com isso. Jesus citou mais de 180 vezes a expressão reino de Deus. Mais de 180 vezes no Evangelho. Jesus falou isso o tempo todo. Arrependa-se porque o reino de Deus é chegado. Olha, o reino de Deus é chegado entre vós. Quem é o maior no reino de Deus? Aí Jesus ia lá e... Porque é importante para Jesus falar sobre o reino de Deus. E é importante para a gente entender o que é que ele estava querendo falar. Amém? Então vamos lá, nossa jornada, mini jornada, sobre o reino de Deus. Vai lá, Mi, passa o primeiro. Vamos lá. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração do ser humano. Ele se submete pela fé, aceitando Jesus como Senhor e Rei. Assim, o reino invisível de Deus começa a partir dos coração. Desculpa aí, meu Deus. O reino de Deus começa a partir dos corações. Enquanto os discípulos acham que o reino de Deus vem por uma atuação militar, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus poderia ter dito, né? A tradução poderia ficar assim: o reino não é de Israel não, tá? O reino é de Deus. E não é desse jeito que vocês estão pensando não. Porque os judeus pensavam que o reino de Deus era uma instância que haveria de acontecer pela força do braço, pelo poderio militar. Por isso que a gente precisa continuar a ter cuidado, a achar que as coisas que a gente consegue pela imposição da força, pela colonização, sabe? O reino de Deus não é assim não. Porque em primeiro lugar, ele começa no coração. Quando você decide ser discípulo de Jesus,
Quando Jesus é o Senhor da sua vida, você se torna parte do reino de Deus. Você é um cidadão que, por enquanto, ainda é um cidadão desse mundo e é um cidadão do reino de Deus. Duas cidadanias, uma aqui e uma no reino, que também é aqui, mas não é só aqui. É complicado, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Então, aí Jesus diz: arrependam-se, o reino de Deus está perto. Arrependa-se da maneira que você vive, Israel. Arrependa-se da maneira que você vive, porque o reino não é de Israel. Arrependa-se da vida que você vive, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é outra lógica. Deus é outra maneira de viver. Não tem nada a ver com a maneira que você está vivendo. Aí Jesus começa lá no início já de Mateus, falando de Deus. E quando eu voltei a ler sobre esses textos do reino de Deus, deixa eu beber água aqui. Se preocupe não, que o nariz fungando é do Os meninos estavam tocando a música ali e me veio duas histórias que eu presenciei que eu não posso contar para os irmãos, mas de muito sofrimento essa semana. Eu estava ali pensando na letra da música dos meninos, aí veio, enfim. Então, Jesus está dizendo assim: olha, já no começo, mude seu estilo de vida, porque o reino de Deus chegou, né, Nessi? Lá no Despertar na Bahia, o reino de Deus chegou, né? Se o reino de Deus chegou, a gente não consegue viver do mesmo jeito, porque no reino desse mundo, o pão é meu, é só meu, mas no reino de Deus, tem que multiplicar o pão, porque o que o outro passa, é nossa responsabilidade também. É por isso que a gente teve agora a COP26, né? A conferência climática agora, e a gente continua achando que isso não é problema nosso. Em 2050, Recife vai perder 30% das ruas, porque vai ficar embaixo d'água. Já viu o mapa? Já viu o mapa? Eu já vi o mapa. Meu bairro dançou. Meu bairro já dança quando chove, quanto mais quando tiver com água. É Deus dizendo: ei, ó, tua casa talvez vai para o espaço. Se liga aí. Porque a gente acha que não é com a gente. Então Jesus chega para o povo já para dizer assim: olha, se arrependa do seu estilo de vida, porque no reino de Deus ela é diferente. A maneira de viver com Deus é diferente. Lucas 4, 17 e 20. É preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades. Foi para isso que eu fui enviado. Certo dia os fariseus perguntaram: quando é que virá o reino de Deus? Aí Jesus responde, aí já é no 21. O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. O reino de Deus já está dentre vós, ou dentro de vós. Jesus está dizendo assim: o reino de Deus começa em você, irmão. O reino de Deus está quando você vive os valores do reino onde você está. O pessoal da tesouraria apareceu uma pessoa para prestar um serviço aqui para a igreja essa semana, e foram fazer um cálculo com a contadora. Aí o cálculo deu um absurdo. Eu disse: a gente não vai pagar isso, a gente não pode, é indecente pagar isso aí para alguém, a gente não vai pagar isso não, vamos conversar aqui sobre isso. A gente encontrou um jeito de pagar o que é justo, porque no reino de Deus é justiça. Tiago 5, ó, os seus empregados, o sangue deles está aqui diante do meu trono perante você, porque você trata seus empregados como se eles fossem lixo. Não, eu vou pagar o que é mais baixo. Não pode, irmão. Eu já vi gente às vezes que quando a gente vai falar sobre isso, diz assim: não, mas eu ganho tão pouco, eu vou me preocupar em pagar melhor o que é para o outro. Irmão, por quê? Porque o reino de Deus não tem a ver com aquilo que é concreto não, parede, banco. O reino de Deus tem a ver com ética, como a gente se relaciona com o outro. É o que Jesus estava tentando dizer para os discípulos: vocês estão preocupados com o reino, vocês tomarem de novo Israel, voltar a estar em evidência? Não, o reino de Deus começa no coração de você. Onde você está vivendo os valores, o reino de Deus chegou. A pergunta é: o reino de Deus chegou para o seu vizinho? O reino de Deus chegou na sua faculdade? O O reino de Deus chegou no seu negócio. O reino de Deus chegou na sua família.
O reino de Deus chegou no seu casamento? Porque onde você está, os valores do reino de Deus precisam ser vivenciados. É esse o convite para mim e para você. Vamos lá, Mi. João respondeu, Jesus respondeu, João 18,36: o meu reino de Deus não é desse mundo, mas se fosse, os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede desse mundo. Qual é a fonte do reino? A fonte do reino são os valores do coração de Deus. Ele não procede. Eu vi um pastor pregando conferência, aí o pastor pregou dizendo: está vendo, o reino de Deus não é desse mundo não, ele é do céu. Ele não entendeu nada. Jesus está dizendo aí que a fonte, a procedência do reino não é desse mundo, mas ele atua nesse mundo. Mateus 13, a gente vai ver mais para frente quando a gente chegar lá, que Mateus começa Jesus falar um monte de coisa do reino de Deus. Então a fonte do reino não é desse mundo. Por isso que eu e você conseguimos viver esses valores no lugar que está. Porque a fonte deles não está em nós, está em Cristo. Senhor, eu não consigo nem pagar minhas contas. Senhor, eu não consigo nem cuidar de mim. Às vezes eu não consigo nem cuidar da minha família, eu vou cuidar do mundo inteiro. É isso. Por quê? Porque não procede de nós. Você crê nisso, irmão? Você crê que a gente vai conseguir viver o reino de Deus aqui e agora? Você crê? Porque não procede de nós. João 3: o reino de Deus é para quem nasceu de novo. Jesus chega para Nicodemos, aí Nicodemos: olha, o que é esse negócio de nascer de novo? Aí Jesus diz assim: verdadeiramente você precisa nascer de novo. Aí, veja, aí Nicodemos chega para Jesus, né? Ele diz: como é que é isso? O caba que é velho vai voltar para a barriga da mãe. Aí Jesus diz assim: Nicodemos, você é mestre em Israel. Veja, Jesus confronta, tem 2 ou 3 textos que Jesus pega 2 ou 3 cabas, que é mestre de Israel, parábola do bom samaritano, esse momento e um outro texto. Eu acho que eu nem coloquei o texto aqui. Ele disse: vocês sabem tudo de Bíblia, mas não sabem o que é nascer de novo? O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quem entra para ser cidadão no reino, nasceu de novo. A gente viu aqui há uns domingos atrás, nasceu de quem? Da água e do Espírito. Não tem como ser cidadão do reino de Deus se não nascer de novo, irmão. Não tem como ser discípulo de Jesus se não nascer de novo. Não tem como amar o seu inimigo se você não nascer de novo. O cara bate em você, você vai e quer bater nele de novo. Essa é a sua e a minha tendência carnal. Mas se a gente for nascido de novo, guiado pelo Espírito, a história é outra. A gente faz um negócio que a gente diz: como é que eu fiz isso, hein? Fui eu não. Não é assim? Eu disse: se fosse por mim, pastor. Então, o reino de Deus, olha, em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e no Espírito. Aí a gente pensa em céu. Não é só céu, é viver os valores do reino aqui, tendo nascido novamente. Então, ou a gente nasce de novo, ou a gente vira frequentador de banco de igreja. Igual o mestre de Israel, sabe tudo de Bíblia, canta tudo de Bíblia, diz tudo sobre Bíblia, mas não nasceu de novo. Como é que a gente sabe se a gente nasceu de novo? As nossas são as antigas ou são as novas? A gente trata os outros como a gente tratava quando não conhecia Jesus, ou a gente trata depois da maneira de Jesus? A nossa vida agora é a maneira de Jesus, irmãos. Não é a nossa maneira mais. O desafio de ser cristão é exatamente essa. Como é que eu vivo a maneira de Jesus, né? Eu tenho um amigo lá da Doxa, que era advogado, e uma vez ele pregou sobre esse texto aqui, João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fez uma transposição tão interessante, dizendo que na versão em inglês da Bíblia, eu sou o caminho é o way, né? E o way não é só caminho, mas em inglês quer dizer maneira. Aí eu disse: poxa, que bacana. Aí ele falou: viver no caminho é viver a maneira de Jesus, do jeito que Jesus viveu. Jesus foi o cidadão
do reino de Deus. Por isso, ele compartilhou o pão, porque no reino ninguém passa fome, no nosso reino passa. Mesmo a gente produzindo 1,5 vezes a quantidade de alimento que o mundo precisa, a gente produz 1,5 vezes, ou seja, 150%. E tem gente passando fome. Será que é porque 55% da riqueza do mundo todo está na mão de 1%? 1% detém 55% da riqueza. Não tem a ver com o que eu e você temos, não, irmão. Tem a ver com o que é que a gente faz com o que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem, com os bens que a gente tem, com o dinheiro que entra na carteira da gente. Não, isso aqui é só meu. Você está enganado, irmão. No reino de Deus, o que tem na sua carteira não é seu, não. É do dono do reino. Se o dono quiser o dinheiro que está na sua carteira, o dinheiro tem que sair. Se ele não sai, é porque o dinheiro é seu dono. O reino é do dinheiro, não é de Deus. Então, para isso, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Vai, Mi. O reino de Deus não é um lugar, mas é uma instância histórica. E todos nós precisamos de lugares com que a gente se identifica. Como seres sociais, geográficos e que constroem história a partir de lugar, a gente tem afinidades com lugares. A gente tem afinidade com esse lugar. Por mais que a gente saiba que Deus não está aqui por causa do tijolo, Deus está aqui por causa da igreja com Ele, né? É isso que a Bíblia diz. Deus não habita em construção feitas por mãos humanas. É a Bíblia que diz, não sou eu. Aí a gente acha que o reino de Deus é um lugar, é um governo, que o governo de tal país, o governo de tal lugar. Não, é porque tem um linguajar que parece religioso. O reino de Deus é uma instância que começa nos corações. Por isso que às vezes eu amo ir para a cidade do interior, porque cidade do interior continua na lógica do Éden, do jardim, né? A gente construiu cidade, né? O Ari que diz isso. A gente construiu cidade, a gente devia estar no jardim, né? E a lógica da cidade acaba com o ecossistema concreto, em cima concreto. É por isso que Recife aumentou 1,5 grau nos últimos 80 anos, temperatura interna, né? Porque a gente construiu concreto, não tem mais espaço para dissipar calor, como deveria, né? Haver a troca térmica de calor, porque a gente construiu concreto. A gente, que o reino de Deus é um lugar. Aí quando Jesus chega, ele diz, não é um lugar não. Começa com onde você está. Eu e você, a gente precisa pensar, onde nós estamos, acontece o quê? O reino de Deus não pode ser um lugar, irmão. Porque se o reino de Deus for um lugar, a gente acha que para Deus ouvir a gente tem que vir aqui. Aí enquanto a gente está no meio da rua lá, em vez de dizer, então, vamos comer no sanduíche, vamos conversar aqui, a gente não pode não. Deus só está na igreja. E se incomoda religioso, que não é brincadeira, dizer que Deus só está num lugar. Mas eu não posso mentir para você. Eu queria mentir para você, queria dizer assim, olha, só a oração do seu pastor é válida, chame ele quando precisar de uma oração especial. Mas eu não posso, porque depois de Jesus, o Espírito Santo deu a você tudo que você precisa. O reino de Deus não é um lugar de manifestação de poder, senão para o serviço. Eu tenho uma tese. A tese é o seguinte: ou o poder se concentra para servir, ou ele se concentra para corromper. Minha tese é essa. Se alguém recebe muito poder e muita responsabilidade, ou ele usa para servir, ou ele vai ser corrompido pelo poder. Historicamente é assim. Por isso, o reino de Deus é uma instância de serviço. Para eu e você servirmos. Às vezes um irmão ou irmã chega, pastor, o senhor está falando tanto de serviço todo domingo, que demanda é essa de fala, né, Ladiane, sobre serviço? Veja, é o que Jesus disse.
João 13, Jesus vai lá e lava o pé dos discípulos. Olha, se eu sou, vocês me chamam de mestre, vocês deveriam fazer o que eu fiz. Filipenses 2 também fala disso. Jesus se esvaziou para servir. Você acha que você vai conseguir servir sem se esvaziar, irmão? É por isso que eu e você precisamos ter muito cuidado com... Deixa eu ver como é que eu coloco isso. Com as posições que a gente acha que Deus colocou a gente. Os direitos, eu sou tal coisa na igreja, o direito nesse sentido. Por quê? Porque ou o poder é usado para servir, ou ele vai corromper você. Se tudo que você tem não for usado para servir, vai ser seu dono. Sua faculdade, seu carro, sua casa, seu diploma, ou você usa para servir, ou isso vai virar seu dono. Por isso que Jesus alertou, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus tem a ver com o seu coração. Vamos lá, Mi. E aí a consumação do reino virá com a volta de Jesus. O reino de Deus já está sendo instalado aqui. Por mim e por você. Quando você vive o que está do reino de Deus no seu coração no lugar, o reino de Deus chegou naquele lugar. E a plenitude dele vai ser quando Jesus voltar. Agora, vê que texto difícil é esse texto de Mateus 25, que fala da volta do reino de Deus. Em algumas Bíblias diz assim, o julgamento das nações. Diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua plenitude, se assentará no trono, e ele separará os bodes das ovelhas, colocará as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. É esse texto que você está vendo aí. E aí, o rei dirá para os que estão à sua direita, venham, vocês são abençoados do meu Pai, recebam como herança o reino que, olha, veja, quem é que vai receber o reino de herança? O reino que meu Pai preparou. Por que vocês vão receber o reino? Porque eu tive fome e vocês deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês me convidaram para sua casa, estava nu e vocês me vestiram, estava doente e vocês cuidaram de mim, estive na prisão e vocês me visitaram. Aí os justos dirão assim, quando foi que a gente fez isso? Porque para o justo isso já se tornou um estilo de vida. Por isso que ele diz, quando é que eu fiz isso? É como se Jesus estivesse dizendo, você fez isso o tempo todo, cara, você estava fazendo a mim, as pessoas, você estava fazendo a mim. Os católicos têm essa compreensão, né? A gente faz um bem ao outro, a gente... Muito massa esse ponto da teologia católica, que a gente acha que o outro não, Jesus massa, vamos fazer tudo para Jesus, mas para o outro, não. Aí Jesus diz assim, pode passar a mim. Aí ele diz, quando foi que vimos o Senhor doente? Aí o rei, veja, o rei, o texto não fala mais de, aí é o rei, por quê? Porque o reino veio, Jesus sentou no trono, ele agora é rei, irmão, do reino. O rei que se fez carne, agora senta no trono. Aí ele diz assim, veja, vocês fizeram tudo isso, quando fizeram ao menor. Veja, o reino de Deus é um reino de cuidado com o menor. É isso que Jesus está tentando ensinar. Como a gente cuida de quem é vulnerável. Hoje vai ter um painel aqui de 5 horas da tarde. Eu já falei com o pessoal da minha classe, lá da classe que eu sirvo como facilitador, sobre racismo. Irmão, desculpa, quanto mais palestras sobre racismo eu assisto, mais eu descubro que eu sou racista. Você não, eu sim. Quanto mais, caramba, eu fiz isso, eu disse isso.
Eu pensei isso. Ah, pastor, por que vai falar de racismo? Por que a gente fala do Dia Internacional da Mulher? Por que a gente fala do Dia Internacional da Mulher? Por que a gente fala de racismo? Por quê? Porque é vulnerável. No reino de Deus a gente cuida de todo mundo e prioritariamente quem é vulnerável, irmão. Sabe por quê? Porque no reino de Deus nós somos o irmão mais velho da história do filho pródigo que se converteu. Ele acolheu o outro, ao invés de dizer: Deus, ele é um ambiente para a gente cuidar. Aí, os que estavam à esquerda, ele vai dizer assim: fora daqui. Fora de quê? Porque o reino de Deus, que é cuidado, quem não cuida está lá fazendo o quê? Está fazendo o quê no reino de Deus, se não cuida? Vocês são malditos. Então, vocês são malditos. Olha lá, porque eu tive sede, não me deram de comer, parará. E ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando vocês se recusaram a ajudar um do menor dos meus irmãos e irmãs, se recusaram a ajudar a mim, estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Veja, aqui não é ética de fazer para alcançar salvação, não. Aqui é a ética de fazer porque já foi salvo, já foi justificado. Então a gente precisa perguntar como a gente tem desenvolvido a salvação. Essa é a lógica do reino de Deus. Como é que eu tenho desenvolvido a salvação? Como é que eu desenvolvo a salvação? Pega Mateus 25 e faz uma agenda, filho. Quando foi que eu visitei quem estava doente? Ah não, o pastor faz isso. Essa semana eu visitei a irmã Amara. Fui lá na sexta-feira visitar a irmã Amara lá, terça-feira. Me deu um agarrado. Eu prometi a ela que todo primeiro domingo, pelo menos no domingo de ceia, a gente ia lá buscar ela para trazer para a igreja. Que é uma vergonha, né? Eu fiquei envergonhado, Carlinhos, sério mesmo. Eu disse, meu Deus, a irmã Amara mora aqui, a gente, com tanto carro agora na igreja. Pronto, vai buscar a irmã Amara para trazer ela para a ceia. Aí eu comecei a fazer essa lista. Meu Deus, quando foi a última vez que eu visitei alguém que estava preso? Aí tem um irmão daqui da igreja preso. Eu liguei para ele. Mandei o áudio: irmão, estou envergonhado aqui. Disse, então, como é que a gente faz para se encontrar? Veja, não é uma palavra de acusação, é uma palavra de reflexão. Se nós somos cidadãos e cidadãs do reino, a agenda do reino é essa aqui. É essa aqui, irmão. Quando foi que a gente visitou quem estava doente? Quando foi que a gente visitou quem estava enfermo? Quem está preso? É a lista é grande, não, Beto? Meu Deus. Jesus. Mas é isso. Quem sabe, se a gente faz essa agenda, a gente para de gastar tempo com besteira, irmão. Sabe? Eu não sei você, mas quando eu estou desocupado, eu começo a pensar besteira. É isso aqui. Eu. Estou falando de ninguém não. Estou falando de mim. Se a gente estivesse gastando tempo cumprindo essa agenda do reino aqui, a gente não tinha tempo não, irmão. Tem tempo nada. De jeito nenhum. Então é um convite, pode passar a mim, é um convite para a gente pensar nessa agenda aqui. Eu lembro que a gente tinha um trabalho no presídio, né? Pastor Alfredo, uma vez por mês a gente ia para o Aníbal Bruno, era massa, e o telhado, o teto era assim, essa altura aqui, era um calor. Meu Deus do céu, Jacques. Mas eu vou dizer um negócio para você, eu nunca fui tão bem tratado, porque nas nossas categorias, preso é segunda categoria, preso, preto, gay, é tudo segunda categoria. Tem um monte de crente que até como eu diz assim, não, eu entendo que a partir da Bíblia homossexualidade é pecado. Uma coisa é dizer homossexualidade é pecado, outra coisa é tratar gay como se ele fosse segunda categoria. Por quem Jesus morreu?
Não é revolucionário esse negócio? Meu Deus. Então, vê só as características do reino. Primeiro, o reino é sinal da libertação de toda a escravidão. Vê, eu tinha escrito isso antes de hoje. Todo jugo de escravidão. Vai na Cristolândia. Conversa lá com um dos meninos. Ontem foi aniversário da Cristolândia. Nossa, chorei um monte lá, vendo os meninos cantar. Eu vou mandar o vídeo para vocês, lá para vocês já assistam aquele negócio. Vocês têm que assistir. O cara, eu fui para uma audiência. Deixa eu contar. Eu fui para uma audiência no Ministério Público sexta-feira. O Ministério Público entrou com uma ação contra um menino lá da Cristolândia, porque quando ele estava muito doido, ele andou fazendo umas coisas assim, né? Eu disse, não, bicho, massa, vamos, eu vou para a audiência. Aí, um caba que é irmão nosso em Cristo, que é advogado, tinha voltado, tinha estudado fora do Brasil, voltou, encontrei com ele. Aí ele me chamou para umas coisas que eu não podia ir. Não, velho, não dá para mim não, esse negócio não. Ele disse, o que você precisar, conte. Aí eu liguei para ele na segunda, né? Eu disse, ei, velho, eu preciso de tu. Tem um caba daqui chorando que precisa de um advogado para uma audiência aqui. Aí eu peguei o processo, mandei para ele. Ele entrou. Quando ele entrou, que a juíza entrou, eu vou mandar a foto lá para vocês depois. Que a juíza entrou. Aí a juíza fez, tudo bom, seu fulano e tal. Quem é esse que está do seu lado? É o psicólogo. E esse que está aí do seu lado? É a assistente social. E esse outro que está aí? Não, esse é o advogado. Aí a juíza fez, poxa, então você está bem, né? Então é o seguinte, eu vou dar uma pena para você. A pena pelo que você fez é você assistir uma palestra virtual de 2 horas sobre drogadição. Está resolvido o seu processo. Por que eu acho que o que aconteceu aí? A juíza olhou para ele e disse assim, você está sendo cuidado e está em nova vida. Assiste essa palestra que eu já entendi que você é outra pessoa. É isso. Porque no reino de Deus, o cara lá não é mais escravo da droga. A mulher entendeu, a juíza entendeu. Ela disse assim, ó, entendi que você agora tem condição de andar por você mesmo. Porque no reino de Deus não tem escravidão. Ó, se é pelo reino de Deus que eu expulso o demônio, que era a briga do religioso, né? Ei, você está expulsando o demônio, porque você tem parte com Beelzebul, né? Porque o religioso, ele tem que ser o cara para fazer as coisas. É ele que ora, é ele que canta, é ele que toca, e é só ele. É por isso que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, ei Senhor, tem um pessoal aí curando e fazendo umas coisas aí, manda parar. Porque na lógica dos discípulos é não, aqui é só a franquia de Jesus que faz. Jesus não, Jesus diz assim, ô gente, pai, eu fico imaginando Jesus dizendo, glória a Deus, manda mais. Igual com Moisés, mesma coisa acontece no Antigo Testamento. Ei Moisés, tem um pessoal falando, oxe, queria eu que tivesse um monte desse em Israel fazendo a mesma coisa. Mesma coisa, irmão. Porque Jesus chegou para libertar aquele homem. É o nosso papel. O reino de Deus não cabe escravidão. Nós somos anunciadores do ano aceitável do Senhor. Qual é o ano aceitável do Senhor? Foi liberto quem estava caindo. Chegou para todo mundo. Deus. O reino de Deus aprende a utilizar o que anteriormente aprendeu com o novo. A graça sobrepõe a lei. Alguém do reino de Deus é como alguém que aprendeu a tirar do seu baú coisas velhas e coisas novas. Vê que massa, que livro, né? É um reino para quem é arrependido. Não interessa se tem dinheiro. Não interessa se tem bem, se tem faculdade, se tem, não tem curso, se tem negócio, se tem uma posição de status. Não interessa. O reino de Deus é para quem se arrependeu. Ponto. É um reino para arrependido. Por isso, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Veja, Jesus não está dizendo que um rico não entra no reino de Deus. Jesus está dizendo que um rico tem dificuldade de entrar no reino de Deus. Por quê? É porque ele tem outro Deus. O Deus dele é o dinheiro. Como ele não se arrepende, ele não entra. Vamos lá. E tem um outro texto. Você recebe depois. Vamos lá, indo para o final. Vai, Mi. O reino de Deus está disponível a todos. Essa é a parábola. Havia uma festa, foi convidada uma turma no casamento, e a turma que foi convidado, não, eu tenho outras coisas para fazer. Aí Jesus diz assim, faz o seguinte,
Desce lá na rua e sai convidando quem mora na rua, né, Felipe? Sai convidando e vem para o casamento. Convite de honra. Veja, o reino de Deus é para todo mundo, irmão. Os outros precisam saber que receberam um convite. Nós não estamos sentados na mesa porque somos bonitinhos, cheirosinhos. Tem muita gente que não recebeu o convite ainda, que nunca ouviu que Deus convidou ele, por intermédio de Jesus e da salvação na cruz, para sentar-se na mesa com ele. Que nada, pastor, Deus está com raiva de mim. Está nada. A ira de Deus foi apacada na cruz, irmão. Paulo diz a Romanos. Você tem um convite. Você quer o convite? Você quer aceitar ser discípulo de Jesus? Sente na mesa. O reino de Deus é para todo mundo. Há muito convite que ainda não foi entregue. O reino de Deus, isso foi combinado. Brincadeira. O reino de Deus é para aqueles que são como? Criança. Não é para quem sabe tudo, não. Não é para o mestre da lei, não. É para quem é como criança. Criança tudo crê e nada sabe. A gente vai crescendo e vai aprendendo a saber e a descrer. Eu lembro uma vez que eu estava gripado, não sei se foi a Alana, se foi a Emily, acho que eu já contei essa história aqui. Sentou comigo na cama, papai, vamos orar por você, que Deus, amanhã você vai estar bom. Na minha mente de adulto, hoje, Deus vai se preocupar com a gripe? Vai. A gente vai crescendo e vai absorvendo muita coisa e vai descrendo. O reino de Deus é daqueles que se fizerem, que se tornarem como crianças, porque o reino de Deus é uma loucura, irmão. Que loucura! O reino de Deus é uma loucura. Uma lógica tão diferente que se a gente caísse, a gente, meu Deus. Cara, no outro dia eu sentei essa semana com o Gari, né? Eu fui agradecer, né? Foi mágico. Eu parei o carro, né? Sentei e disse, ei, obrigado aí. Aí o cara começou a chorar. Aí eu disse para o cara assim, você sabe que se a gente estivesse no reino de Deus, você era maior, né? Porque o maior no reino de Deus é o que serve. Mas no reino desse mundo, a gente trata quem serve com desdém. A gente diz para as crianças, estude, porque senão você será gari. Diga isso não, irmão. Diga assim, você pode ser o que você quiser, até gari, mas estude. Até dizer isso é preconceito. Porque nós tratamos quem serve na lógica desse mundo aqui. Como é que a gente trata o povo que trabalha aqui nessa igreja? Como é que a gente trata quem limpa esses bancos aqui? Como é que a gente trata quem cuida da gente aqui durante a semana? Quem serve a gente tocando e vem ensaiar? Quando a gente está no sábado, em casa, às vezes. Como é que a gente trata o pessoal que vem servir a gente aqui no culto, na recepção? É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus, irmão, é para aqueles que são como crianças. E para diferentes nações. O reino de Deus não é para Israel. Preciso terminar aqui. Tem gente que pensa que a restauração do templo de Israel é o marco do início da vinda de Jesus. Porque pensa em Israel como nação e não como povo. O povo de Israel de Deus não é mais o povo de Israel nação. Inclusive está escrito no Antigo Testamento: vocês forem fiéis a mim, eu vou tirar a bênção aqui de vocês e vou dar para outro povo. É possível que o Israel de Deus esteja em Israel nação, sim. Mas o que o texto diz é:
muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se sentarão aonde? País, irmão. Tem gente que pensa, é a América do Norte. Tem gente que pensa, é Israel. Por isso a bênção de Deus. Irmão, cuidado. Cuidado. O reino de Deus é para todas as nações. Senão a gente estava perdido, porque a gente é brasileiro. Perdidinho. A gente não nasceu em solo onde Jesus andou. Então o reino de Deus é para todas as nações. Pode passar a mim, eu acho que esse foi o último, né? O reino de Deus que nasceu de novo. De novo. O reino de Deus não é um código religioso, é um outro código. E o reino de Deus é de quem vive o evangelho. Porque, último versículo, o reino de Deus não consiste em palavra. Consiste em quê? Poder. O que é o poder aí? O reino de Deus é ação. Não é só o que dizemos, mas é o que nós fazemos. Como vivemos. Eu estava dizendo hoje de manhã na classe da EBD sobre essa temática. Olha, é tanta coisa que a gente precisa parar para perguntar a Deus: Senhor, eu sou assim, eu sou racista, eu sou preconceituoso. Tem gente que é preconceituoso com gente de outra nação, tem gente que é preconceituoso com criança, tem gente que é preconceituoso com idoso, tem gente que é preconceituoso com mulher. E a gente precisa parar à luz desse texto para entender o seguinte: a nossa ação tem a ver com o que a gente tem no pensamento. Se o nosso pensamento não muda, Romanos 12, 1 e 2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas sede metanoia. A metanoia é expandir a consciência. Por isso, irmão, quando tiver um negócio assim feito hoje de tarde, pelo amor de Deus, venha. Venha. Para quê? Talvez você descubra como eu sou racista. Eita pau. A gente descobre racista pela maneira que a gente fala. Até um dia desse estava falando, denegrir. Faça isso não, que você está denegrindo. Denegrir é racismo. É não, pastor, isso é mimimi de militância. É não, irmão. O que a gente diz é o que a gente pensa. Tanto é assim que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, deixa eu fazer um para você. Vamos aproveitar essas oportunidades. Sobre hoje, vai vir um casal de João Pessoa. Estão chegando de 2h30 da tarde hoje. Vão descer lá no TIP para vir dar essa plenária aqui hoje, pensando sobre o dia da consciência nele. Louvado seja Deus, para que nunca mais, um dia, a gente não tenha mais o dia da consciência nele. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente precisa ter, porque nós somos racistas. Em psicologia a gente aprende que quando a gente para de negar, é o primeiro passo para a cura. Só, você tem um problema com droga? Não, tenho não, pô, eu bebo todo dia de manhã, de tarde, de noite, mas não tenho problema não. Pare de negar. Nossa sociedade precisa assumir que é racista, para começar a melhorar. Enquanto negar, não vai melhorar. Então a gente assume que é, para dizer, então, em que é que eu sou racista? Aí a gente começa a aprender, para não fazer mais. Amém? Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é para todo mundo. Eu estou descobrindo agora, estou lendo agora sobre teologia indígena. Meu amigo, que negócio complicado. Leia não, viu? Não, brincadeira. Agora não. Quando você estiver tranquilamente, vai ler. Que eu também descobri que eu sou preconceituoso com índio. Então, vamos melhorar. Amém, irmão? O reino de Deus é essa loucura. Por isso que o evangelho é loucura. Que o evangelho é a base do reino de Deus. É o chão do reino de Deus. Então hoje, quero convidar você a que eu dei domingo.
não é uma palavra de acusação, é uma palavra de reflexão. Põe um sorriso no rosto e dizer: Senhor, obrigado. A gente vai tentar viver o reino do Senhor como Jesus viveu. Amém? E isso é para fora daqui. Para fora daqui, para além daqui. Amém? Vou convidar a pastora Lídia para vir. Gente, então a gente encerra. Deus abençoe você. Até o próximo estudo, viu?